Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 31 de janeiro, quarta-feira, a nossa famosa super quarta, onde temos a decisão da política monetária norte-americana e a decisão da política monetária aqui no Brasil, né? Então nós temos aí o Comitê de Política Monetária, né, aqui do Brasil, que vai definir a trajetória da Selic, tá? Mais importante do que a decisão da taxa de juros é entender ali se vai ter algum tipo de direcionamento para as próximas reuniões, tá? Para cada um dos bancos centrais. Então, tão importante quanto a decisão, é importante a gente acompanhar ali o discurso pós a decisão, tá? Ali pode ter muita coisa que pode ficar no ar e até mesmo direcionar, né? Tirar um pouco mais esse véu que fica na frente, ainda mais por se tratar de política monetária lá nos Estados Unidos, beleza? Vamos aqui agora para entender aqui como é que estão aí os destaques aí da noite, né? Nós tivemos aí Santander lucrando mais do que o esperado no quarto tri, né? Mas a receita ficou um pouco abaixo do previsto, beleza? Então foi aí Santander divulgando na quarta-feira um lucro líquido de 2,9 bilhões de euros, né? No quarto trimestre de 2023, né? 28% acima do que o ganho apurado em igual período de 2022, beleza? A China, o PMI industrial subiu a 49,2, né, em janeiro, a previsão era 49,2 também. Então nós tivemos aí uma alta, né, saiu de 49 redondos ali de dezembro para 49,2 em janeiro. Então isso foi visto também como positivo, tá? O PMI de serviço também teve uma subida, tá ali já na parte de expansão, ou seja, tem a linha de 50, acima de 50 mostra uma expansão, abaixo de 50 mostra uma contração, tá? Mas ali na China a gente ainda teve, né, o FMI, né, na Ásia, né, como todo, botando de 2023 para 2024 uma elevação nas estimativas de crescimento, tá? Então, o diretor, né, do FMI que cuida da parte de Ásia e Pacífico, ele não deixou de mencionar a questão do setor imobiliário chinês, que ainda pesa bastante para a economia deslanchar. Beleza? Nós tivemos depois o Citi mencionando também que a China pode vir a ser a maior economia do mundo logo no início da década de 40, né? Ali de 2040, no caso, certo? Então pode ser que a China comece a deslanchar. Porém, o FMI ontem divulgando, né, o seu relatório, né, e falando ali, o dirigente de Ásia e Pacífico mencionou que tem sim uma estimativa desse crescimento, né? Então o crescimento da Ásia, né, de 4,6% para 4,7% em 2023, enquanto a projeção para 2024 foi elevada de 4,2% para 4,5%, tá? Na Ásia, beleza? E depois ele vem discriminando ali como pode ser feito, como vai ser visto ali cada um dos países. Um país de destaque que tem ali é justamente a Índia, tá? A Índia começa a figurar muito bem na questão ali da Ásia, beleza? Bom, vamos olhar aqui na Alemanha, né? Então nós tivemos lá na zona do euro, vendas no varejo da Alemanha sofrem inesperada queda de 1,6% em dezembro, né? Ante novembro. Então isso não é visto com bons olhos, aonde faz com que as bolsas fiquem cada vez mais cautelosas, tá? Então nós estávamos esperando esses dados, né? Isso fez com que os investidores ficassem na cautela. Beleza? Vamos ver como é que estão aqui, fecharam aqui as bolsas, né? Nós tínhamos aí Ásia e Oceania fechando majoritariamente no campo negativo, né? O que isso impacta bastante é que ainda estão olhando, né, pro Fed, né? Então todo mundo aguardando ali a decisão da política monetária, então vai ficar todo mundo na cautela. Então assim, você olha aqui, Ásia e Oceania fechando majoritariamente no campo negativo, né? Nós temos a Europa também sem uma direção única, até porque as vendas do varejo na Alemanha vieram mal e a gente tem aí uma expectativa em relação à decisão da política monetária nos Estados Unidos, então todo mundo vai ficar cauteloso. Hoje é o divisor de águas do mercado, tá? Olhando para os futuros americanos, nós tivemos ontem, né, as bolsas norte-americanas fechando mista. Mesmo o Dow Jones, ele tendo ali, ficando na sua máxima histórica, né? As bolsas norte-americanas estão em alta, né? Tem aquele rally, teve o rally da inteligência artificial, então
a temporada de balanço estão vindo boas, não estão vindo tão ruins assim quanto a galera estava esperando, né? Então, assim, mostra que uma economia ainda está forte, né? Ainda mostra uma economia forte. Porém, pela cautela que se tem na questão da decisão da política monetária, do Fed, a galera fica um pouco mais cautelosa. Olhando aqui para a CME, né, a expectativa ali de corte da taxa de juros, por exemplo, né, a gente já tem um tempinho que não mostra aqui para vocês, mas vamos trazer hoje, tá? Eita, desculpa, aqui é sem corte. Vamos lá. 31 de janeiro, a expectativa é de manutenção da taxa de juros. Em março, onde nós já chegamos até ali 75%, né, de expectativa de queda de corte, isso começou a se afrouxar, tá? Começou a reduzir. Por quê? Os dirigentes do Fed começaram a mencionar que, mesmo estando impressionados com a taxa de juros, com a inflação, por exemplo, eles acabaram mencionando que ainda é cedo demais para começar o início de corte, né, de afrouxamento monetário. Isso se daria lá para a penúltima reunião do ano. Então, isso acabou fazendo com que os investidores tirassem um pouco mais o pé, tanto é que saiu muita grana aqui do nosso Brasilzão, né? Os estrangeiros tiraram dinheiro e fez aí a correção do nosso Ibovão da Massa, tá? Aonde nós começamos a ter força de queda é aqui já na reunião de maio, tá? Na reunião de maio já começa a ter uma força aí para uma queda de 25 base points, beleza? Bom, hoje nós temos ali as bolsas de futuros norte-americanos trabalhando muito mais misto, mas nós temos Dow Jones ainda em alta, mas Nasdaq e S&P trabalhando no campo negativo. Nasdaq apanha um pouco mais após o balanço, né, da Alphabet ter decepcionado um pouco mais os mercados, né? Então a receita de publicidade no seu último trimestre, né, que não levou a ação da controladora da Google, né, a tombar 5,7%, né? Nós tivemos também Microsoft recuando, Tesla registrando baixa. Tivemos ontem, né, a questão da derrubada da, da remuneração do Elon Musk lá, né, que foi derrubado. Então, já tinha um acionista da Tesla que já tinha buscado pela justiça norte-americana vetar isso, né, e acabou a justiça ali fazendo o seu veto. Então, o Elon Musk vai ter que decidir novamente como vai ser aí a sua remuneração, beleza? Bom, e vamos falar aqui agora do nosso Ibovão da Massa, né? O Ibovespa aí que continua na sua queda, na sua trajetória de queda. Aí, deixa eu só fazer aqui mais uma. Vou ter que trazer o meu rostinho aqui para cá. Posso até aumentar um pouco mais aqui, ó. Ontem a gente acabou mudando, né? Ó, tá tudo certo. Deixa eu ver aqui. Ah, papai. Pronto. Bom, nosso Ibovespa, né, que teve aí, se acabou cedendo aí na casa de 0,86%. Nós tivemos Vale caindo, materiais básicos, setor financeiro também apanhando bem, né? A Petrolíferas apanhando, ou seja, uma groselha danada. Somente algumas empresas que fecharam aí no setor, no campo financeiro, no campo positivo, né? Então, Fibra, Sabesp, Embraer, né? Santander aí acabou fechando com 1% de alta. Então, a maioria das empresas fechando no campo negativo. O Ibovespa ainda continua nessa retração, nessa contração aqui. Então, busca agora ali o suporte dos 126 mil pontos, né? Então, está tendenciando essa queda. Ontem a gente começou a olhar e tinha uma expectativa de alta, porém ainda não chegou na mínima, na última mínima, né? No último fundo. Então, o último fundo foi aqui nos 126.700, né? Então, está buscando lá. Se a gente tiver uma alta hoje, a gente ainda pode vir a ter uma reversão nessa tendência para voltar para os 134 mil pontos, tá? Mas o cenário ainda é de correção e é de paciência para a galera, beleza? Bom, olhando aqui o nosso... Só pegar aqui, ó. Deixa eu fechar aqui algumas coisinhas.
eu tenho alguns pontos para poder passar, né, aqui para vocês. Então, nós tivemos aí o Lula decidindo exonerar aí o número 2 da ABIN, né? Então, a Polícia Federal intima o general Heleno, né? Então, essa acabou aí gerando uma movimentação. A gente já sabia que isso iria acontecer, né? Deixa eu ver aqui mais outras coisas que eu tinha para falar aqui para vocês. Isso, beleza. Certo. Vamos lá. Nós temos aqui, ó, separei para você a PL, né, o projeto de lei no Congresso em relação à distribuição das energias elétricas. Né? E isso pode vir a trazer uma redução na conta para a galera de uns 35%. Né? Então, deixa até eu botar aqui minha carinha para cá. Né? Isso pode trazer aí uma redução aí de uns 35%, né, se isso for vigorado, né, se for votado, for para frente, né. Então, assim, as comercializadoras de energia, elas já até entendem que isso vai ser um caminho sem volta, né. Isso não somente na energia elétrica, mas quando a gente olha para o projeto do Banco Central, a gente já vê ali uma busca de uma descentralização, né, no setor financeiro, aonde você, com o Open Finance, vai começar a abrir um pouco mais o mercado, né. Então, nas elétricas vai ser a mesma coisa. Então, hoje a gente já tem ali a comercialização, né, do mercado livre de energia para PJs. Isso tende a se estender para pessoas físicas, para as residências. Tá? Então, isso pode vir a mexer um pouco mais com as comercializadoras. Então, quando você tem uma carteira de ações, então isso pode impactar um pouco. Por quê? Tenta botar um pouco mais na carteira, quer ser um pouco mais conservador, não sabe quais são as melhores comercializadoras, trabalha melhor na parte da geração e transmissão, tá? Geração e transmissão você vai ter menos volatilidade, beleza? Então, isso aí é uma dica que você pode ter para sua carteira. Um outro ponto que eu precisava passar também para vocês, né, que é o Mercadante, que disse sobre que o BNDES vai precisar de garantias para dar crédito às aéreas, ao setor aéreo. Por quê? Nós já tivemos o Lula mencionando que queria fazer um aporte dentro do setor aéreo, né? Nós tivemos a questão da Gol, a Gol saiu ali dos índices da Ibovespa, né? Do Ibovespa, então, da nossa B3. Isso acabou mexendo um pouco mais no setor. A Azul tende a pegar parte dos investidores do setor aéreo, né? Obviamente, então a gente deve ter aí uma alta. Depois posso botar ali a Azul para ver como é que ela fechou ontem. Ontem também foi uma realização, mas ao longo do tempo a gente pode ver uma migração em relação a isso. Só que a Luiz Mercadante ele mencionou que para o BNDES dar a garantia, o empréstimo, né, o crédito para o setor aéreo, precisa um pouco mais de garantias, né? O setor aéreo é um setor que o Lula agora quer buscar trabalhar mais forte, né? Fortalecer esse setor para poder melhorar a malha aérea, né? Aqui no Brasil. Então, possivelmente vai em cima das empresas do setor aéreo e também na questão dos aeroportos, né? Então, o BNDES aí estava o ministro de Portos e Aeroportos, né, o Silvio Costa, né? Ele disse que na semana passada queria criar um fundo ali na casa de 6 bilhões de reais para o setor aéreo, tá? Um outro ponto aqui que nós temos é o FMI, que prevê aí resiliência e elevação da projeção, né, da alta do PIB do Brasil já para esse ano, né, para 1,7%. Então, também o FMI ontem largou seus relatórios falando lá de Ásia, falando de Pacífico, né, e também não deixou de mencionar aqui o nosso Brasilzão. Agora vamos falar aqui da nossa querida doleta. Vou trazer aqui, o dólar continua na sua trajetória de queda e na sua lateralização. Então, depois de ter uma queda forte, a gente vem aí lateralizando com o dólar. Em alguns momentos, né, pegando nessa faixa aqui, ó, aí eu vou tirar esses extremos daqui, ó, só para facilitar a análise. Opa! Só para facilitar a análise, beleza? Tirando esse extremo aqui e esse extremo, nós temos o dólar trabalhando nessa faixa aqui, ó. Isso desde novembro de 2023, tá? Desde novembro a gente vê o dólar trabalhando mais ou menos nessa faixa aqui. Nos 4,97 e entre os 4,94, beleza? 4,93 ali, na verdade.
Então a gente vê aqui o dólar trabalhando nessa faixa. Tivemos semanas, né, que foi feito ali, né, e dias ali que foram os extremos, né? Então teve uma queda mais brusca e tivemos ali uma alta, mas a faixa mesmo que o dólar está trabalhando está nessa região. E ontem não foi diferente. Então tem uma resistência muito grande aqui e tem um suporte muito grande aqui. Então muita gente interessada nessa faixa de preço de dólar na compra e muita gente interessada na faixa de venda aqui dos R$ 5. Estão defendendo bastante essas duas zonas. Ganhando essa região com força, pode rolar stop, né? Mas para mudar de fato o cenário, tem que ganhar os 5,10. Aí pode vir a mudar ali a trajetória do dólar, no caso para cima. E para ganhar, manter mais quedas, tem que perder ali os 4,80. E ainda não há cenário para isso, beleza? Ainda não há cenário para isso. Bom, deixa eu pegar aqui algumas empresas. Vamos falar aqui, vou projetar aqui para vocês a Sabesp, né? Que foi uma das empresas que subiram ontem, né? Então, Sabesp está ali na sua máxima histórica, né? Basicamente. Então, tem a questão ali da privatização, né? Isso é visto com bons olhos. Isso é visto com bons olhos. E a gente vê aí Sabesp trabalhando na máxima, né? No setor ali de saneamento. Beleza? Olhando a Sabesp, tem uma tendência clara de alta, né? Ainda mais aqui. Tá esticada, né? Tá esticada. Vini, vale a pena comprar Sabesp? Não compraria. Nesse momento aqui, o que que eu faria? Eu iria aguardar um recuo, né? Ter ali pelo menos um recuo. Vamos olhar aqui como é que foi essa pernada aqui da FIBO. Então, um recuo ali nos 65 e 60, pelo menos, né? R$ 66, para depois sim fazer uma nova compra, né? Se eu quero ter Sabesp na carteira, não deixem de olhar os fundamentos da ação, beleza? Da empresa. Então, olhando Sabesp, eu olharia dessa forma, certo? O que que nós temos aqui? Opa, volta para lá. O que que nós temos aqui? Destacou a troca de posição dos setores, mais resiliente com receitas, beleza? Então, beleza, nada de novo, nada de novo. Foi simplesmente a questão da privatização. Então, olhando Sabesp nesse ponto. Vamos olhar aqui uma outra empresa, eu vou pegar aqui no... Vamos olhar aqui Fibra. Fibra não, Vibra. Isso, VN Max. Vamos olhar Vibra. Vamos para o mensal. Traçar aqui a nossa linha de suporte e resistências. Chegou a visitar novamente ali a época do Covid, fundo, e agora já está muito próximo ali da sua máxima histórica, tá? O ativo. Olhando no mensal, está fazendo um gráfico bonito, né? Buscando ainda com força voltar ali para os 26,37. Bem interessante, nós tivemos aqui essa resistência, essa zona de resistência dos 22, ganhou, sem problema algum. Deixa eu voltar aqui, porque aqui também tem uma zona aqui de suporte onde segurou bastante aqui, bem interessante. Vamos olhar no semanal agora. Médias móveis para cima, né? Então, fechamento acima da média móvel de 10, de 20, de 200. Bem interessante no semanal. Tem aí probabilidade de vir buscar os R$ 26 aí. Tá mostrando aí uma boa entrada, né? Bem interessante. Mas se você quer ter a ação na carteira, não deixe de olhar os fundamentos da Vibra, beleza? Bom, olhando aqui no diário, vamos ver se teve alguma realização. Não. Então, é ganhar aqui essa região aqui dos 23,78 e pau no burro, beleza? Bom, vamos olhar aqui agora o calendário econômico, o que que nós temos hoje. Nós temos aí confiança do consumidor, taxa de desocupação aqui no nosso Brasilzão, que tende a vir uma elevaçãozinha aí, o consenso está buscando aí na casa de 7,76%. Nós temos o índice de consumidor preliminar na Alemanha, variação de emprego ADP nos Estados Unidos, né? O anterior foi 164 mil vagas, né, de variação, e nós temos aí um consenso agora para 145 mil vagas, beleza? O custo, né, do emprego, né, e benefícios, o anterior foi 0,9%, custo do trabalho aí 1,1%, o consenso está mostrando aí que deve ter um pouco
de redução em relação a isso. Agora, aonde que vai ter o direcionador do mercado? Decisão da política monetária do Fed, beleza? E logo em seguida, às 4h30, 4 horas sai a política monetária, 4h30 sai a conferência, né? É feita a conferência onde tem as perguntas e respostas. Ali é que pode ter um direcionador para as próximas reuniões, tá? Então fiquem atentos. Qual é o direcionador de mercado? Direcionador de mercado é o Fed cortar juros, tá? Fed cortar juros. Isso é que vai trazer mais dinheiro para dentro da renda variável, tá? O nosso Ibovão da Massa tem uma recuada natural depois da subida, né? Nós tivemos uma pernada de alta de novembro para dezembro. Então, esse recuo é natural. Façam suas compras tranquilas, porque os fundamentos das empresas não alteraram. A única empresa que nós vimos ali, duas empresas que tiveram alteração, a Gol, na questão da recuperação judicial lá nos Estados Unidos, e tivemos ali ventilando o governo indicando Guido Mantega para assumir o comando da Vale, tá? Que isso, Guido depois já chegou a falar, Guido, ó, parceirão lá. Então, Guido Mantega já acabou mencionando que não quer assumir o controle da mineradora, então isso acabou não mudando os fundamentos da empresa, tá? Então, Vale continua olhando para o minério de ferro, que continua olhando para o crescimento imobiliário e construção civil na China. Ponto. Beleza? Então, afrouxamento monetário nos Estados Unidos, crise no setor imobiliário chinês e o nosso fiscal aqui no Brasil, tá? Então, tudo que vai envolver o fiscal, isso tende a gerar preocupações aos investidores, beleza? Porque o afrouxamento monetário aqui no Brasil, ele vai se dar. Então, 50 base points, né, que é a nossa expectativa de queda, como estava lá, 11,75 para 11,25, isso já está no preço das ações, beleza? As próximas duas reuniões, 50 base points também de corte, mais 1 ponto percentual, ou seja, saindo de 11,25 para 10,25, já está no preço da ação. Por que não está no preço da ação? Se os Estados Unidos afrouxar monetariamente a economia, ou seja, trazer a taxa de juros para baixo, né, a taxa básica do Fed para baixo, isso abre um gap da nossa taxa de juros para a taxa de juros norte-americana, ou seja, esse diferencial aqui pode acelerar, né, buscar uma expectativa de aceleração no ritmo de corte da nossa Selic. Aí sim a gente vai ver a Bolsa ganhando um pouco mais de força, beleza? Mas acredito que a nossa Bolsa vai despertar um pouco mais após os balanços das empresas, beleza? Então, forte abraço, pessoal, muita atenção no capital de vocês e até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!